Já estamos de volta com o Estúdio Sat. Seja muito bem-vindo você que assiste o nosso programa em toda a região norte, Brasil e mundo. No começo do programa, eu dei aqui o canal 44 e o canal 44.1 para você que acompanha o nosso programa aqui de Manaus. E aí eu vou falar agora dos canais para você que acompanha em Rio Branco, é o canal 31. Para você que acompanha em Porto Velho, é o canal 22. Em Macapá é o canal 29 e em Boa Vista é o canal 23. Um abraço, um beijo muito especial a todos vocês. Não posso deixar de mandar um alô aí pro meu amigo Natan Negreiros, do Acre, que todo dia acompanha o Estúdio Sat. Muito obrigada pela audiência, viu? Gente, nós vamos conversar agora com o Israel Oliveira, que é cirurgião plástico, e com o Ricardo Góes, que é cirurgião plástico e presidente da Regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigado, bom dia. Para você que é daqui de Manaus, você deve ter visto, andando aí pela cidade, alguns outdoors com algumas fotos de alguns cirurgiões plásticos e tudo, dizendo que cirurgia plástica é para quem é cirurgião plástico, né? Como foi que começou toda essa movimentação? Bom, eu posso começar a falar um pouquinho sobre a campanha. A campanha ela já existe em alguns outros estados, né, principalmente Goiás. Nós temos em outros estados essa campanha e nós tivemos a ideia de nos reunir, né, como grupo, como sociedade, os cirurgiões plásticos aqui de Manaus, para que a gente possa ter essa possibilidade de informar aos pacientes, aos interessados em cirurgia plástica, que é uma especialidade que a gente tem um tempo de preparo de aproximadamente 11 anos para ser cirurgião plástico, e nós temos uma sociedade bem formada, bem estruturada, e que nós temos uma série de exigências e compromisso, né, com a sociedade e com os pacientes para que sejam realizados os procedimentos. Então, dessa forma, a gente quer mostrar quem são os cirurgiões plásticos da cidade e mostrar a nossa atuação. Legal. E é muito importante a gente falar disso, porque, inclusive, quem vai falar de números são os senhores, a respeito do quantas pessoas morrem ou ficam com sequelas após uma cirurgia plástica por não procurar um profissional que saiba, que entenda do assunto, que tenha estudado aí esses 11 anos, como o doutor bem colocou. Tem muita gente que vai para fora, né, para Venezuela, muitas vezes fazer esse tipo de procedimento. Paga muito barato, mas não sabe nem a procedência, muitas vezes, do material, nem o currículo do doutor, né? Isso. Exatamente. A campanha, né, ela também mostra à população que existem, né, diversos profissionais que atuam no meio estético, né? E o que acontece é uma invasão, na realidade, de não médicos dentro de procedimentos estéticos apenas com fins lucrativos, né, desses profissionais. Então, a população tem que estar ciente de procurar um médico, né, que esteja capaz de realizar esses procedimentos e que seja imparcial, ou seja, indique o procedimento correto para aquele paciente, não vise apenas o lucro, né, como está acontecendo, né, na nossa sociedade atualmente. E a gente podia falar agora sobre a questão da medicina estética, porque não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Mas existem muitos consultórios da medicina estética. As especialidades, elas são bem determinadas e são... A especialidade ela tem que ser registrada nos conselhos regionais de medicina. Então, se você é especialista, né, se você é cirurgião plástico, você tem que ter o seu registro no Conselho Regional de Medicina. A invasão de especialidade, né, outros profissionais tentando exercer a atividade estética está ocorrendo. Isso na verdade, é um fato que nos preocupa. Por quê? Quem trabalha com estética, nós somos cirurgiões plásticos e nós não trabalhamos somente com a parte estética, nós trabalhamos também com a parte reparadora, e nós temos o bônus, mas nós temos o ônus, né? O ônus são as cobranças que nos são colocadas, ou seja, a forma como nós fazemos as nossas explanações, as nossas explicações para a população, o nosso consultório, o nosso hospital, o local que nós trabalhamos, é uma série de exigências, né? A forma como nós fazemos esse outdoor, isso daí também é uma série de exigências que são determinadas por um conselho federal e nós temos que cumpri-las, né? Então nós estamos vendo que as outras pessoas que estão invadindo, os não médicos, né, estão invadindo a especialidade, eles não cumprem essas normas, não têm obrigação de cumpri-las
E essa é uma questão. Então, assim, é o ônus e o bônus, né? Você tem que ter o direito de exercer a atividade, mas você tem que cumprir todos os seus papéis, ter todo o equipamento de reanimação, porque uma questão é o médico ter sempre que socorrer pacientes, né? Os cirurgiões plásticos têm que socorrer as complicações estéticas que advêm desses profissionais que fazem de forma não muito certificada e não sem cuidados. Entendi. Complementando, né, algo importante que existe no ato médico é o exame da pessoa como um todo, né? A pessoa tem que ser examinada e ela tem doenças de base, ela tem problemas de saúde prévios que muitas vezes contraindicam algum procedimento estético. O que não há como não médico, né? Um médico de base, desde a faculdade, ele aprende a fazer esse exame físico, a relacionar todos os problemas desse paciente. Então, uma consulta estética é importante ser com o médico. Por quê? Porque o médico vai ter noção de tudo isso e vai saber indicar o procedimento correto. Entendi. Muitas vezes o paciente ele pode estar procurando um procedimento estético, mas ele pode ter um câncer de pele. E esse câncer de pele ele tem que ser diagnosticado. Então, assim, o estudo que é feito nos 6 anos de medicina é também para diagnóstico de câncer de pele. A complementação com cirurgia geral que nós fazemos e mais 3 anos de cirurgia plástica, no total são 11 anos, nós estudamos e sabemos como identificar, como diagnosticar um câncer de pele e fazer o tratamento. E muitas vezes o paciente vai para fazer um procedimento simples, parece ser simples, como botox ou algum preenchimento, e a gente acaba diagnosticando um câncer de pele, tem que fazer uma biópsia, tem que fazer um acompanhamento. Isso é importante. E, Manaus, você tem um número de quantos cirurgiões plásticos existem aqui na capital? Sim, cirurgiões plásticos credenciados, né, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em torno de 29 cirurgiões. Entendi. Então, tem cirurgião, basta você procurar, saber aonde encontrar, né, que aí você vai ser bem assistido com certeza. Doutores, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor, que deu pra gente tirar algumas dúvidas em relacionado a isso mesmo, porque às vezes a gente quer ficar mais bonita, tirar uma ruguinha ali. A gente falou com um cirurgião plástico, não foi, Bianca? Um dia desse aqui a respeito de silicone. E a gente tirou várias dúvidas com eles e a gente tocou realmente nesse assunto da procura por um bom especialista, né? Sim. Uma das nossas funções também o esclarecimento à população. Então é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós tivemos essa iniciativa, nessa campanha, para que as pessoas estejam mais informadas e não corram riscos com profissionais ou pessoas não habilitadas que se aventuram muitas vezes na área estética. Eu li no site, na internet, no site de vocês mesmo, que diz a respeito do antes e depois, né? Que eu achava que era normal, que podia ser feito, você é assim, você vai ficar assim e tal, e não pode, né? O antes e depois é um problema, né? Porque, na realidade, isso é uma legislação do Conselho de Medicina, né? Rege todas as especialidades, né? O Conselho, e o antes e depois, ele gera uma expectativa, muitas vezes, equivocada no paciente, né? Então, às vezes, gera uma frustração nele quando vai fazer o procedimento. Então, é bom ver o antes e depois, porém, pode gerar essa expectativa e pode gerar um problema futuro. Porque quando você cria uma expectativa na cabeça e aquilo não acontece, você acaba se frustrando, né? Exatamente. E esse antes e depois não é permitido pelo Conselho de Medicina. Muito bem. Doutores, muito obrigada. Eu conversei com o doutor Ricardo Góes e com o doutor Israel Oliveira, eles que são cirurgiões plásticos, e deu pra gente esclarecer aí a respeito dessa questão. Obrigada, tá? Obrigado. Obrigado. Bom agradeço dia. o espaço aqui dado a gente. Obrigado. Por nada. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos conversar sobre comunicação. Será que você sabe se comunicar? Comunicação é de extrema importância, né, gente? O ato de se fazer entendido. Eu falei, mas ele entendeu o Z, então eu tenho que falar da forma que ele vai me compreender, que ele vai entender, né? Preciso que haja essa comunicação aí. No ambiente de trabalho, em casa, na universidade, aonde quer que você esteja, é preciso saber se comunicar. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse assunto. Fica aí, porque tem dicas para vocês de casa, tá?